Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 6 de junho, 10º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Marcos 3, versículo 24. Jesus está realizando a sua missão. E qual é a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus entre nós, aproximar as pessoas de Deus, refazer a aliança de Deus com o seu povo, salvar a humanidade que se separou do Criador pelo pecado. Bom, esses são os modos como nós tentamos explicar a missão de Jesus. Nós o vemos no seu trabalho redentor, anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão, perdoando os pecadores, libertando pessoas da dominação do poder opressor e do demônio. Depois de um primeiro período de amplo êxito do seu trabalho missionário, Jesus começou a sofrer oposições. Seus parentes chegaram a pensar que ele tinha enlouquecido e foram buscá-lo em Cafarnaum. De Jerusalém vieram mestres da lei para ver o que estava acontecendo e logo se colocaram contra. Começaram a divulgar que tudo aquilo ali era coisa do diabo. Jesus, segundo eles, que eram autoridades na religião, estava agindo com a força do próprio Satanás. Estavam, na verdade, fechando as portas para a manifestação de Deus em suas vidas e na vida do seu povo. Que os demônios se opusessem a Jesus, isso a gente até entende. Que os grupos privilegiados de Jerusalém o odiassem, até dá para entender. Mas que pessoas religiosas, praticantes da lei, se indispusessem contra Jesus a ponto de o difamarem, tentando desmoralizá-lo, até tramando a sua prisão, isso nos deixa perplexos. Pois foi o que aconteceu. Era gente de má vontade, procurando desqualificar a vitória de Jesus sobre o mal. Agora, o pior é que se tratava de gente de dentro da religião do povo de Deus. Jesus até chamou para a lógica: se for assim, se o mal está combatendo a si mesmo, diabo contra diabo, então estão aparentemente perdidos, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Acaba se esfacelando, se autodestruindo. Não tem a menor lógica. Mas essa palavra de Jesus também poderia ser entendida a respeito dos seus opositores. Esse grupo de gente maldosa estava cavando o buraco para o seu próprio povo. Se eles ficassem contra Jesus, fazendo propaganda contra ele, dividindo o povo, causando desunião, qual seria o fim do seu povo? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. De fato, 40 anos depois da morte de Jesus, houve uma guerra dos romanos contra os judeus e não ficou pedra sobre pedra. Os judeus perderam tudo. Um reino dividido não prospera. Termina caindo uma casa por cima da outra, como falou Jesus. Em sua discussão com esse grupo de opositores, Jesus disse uma coisa muito séria: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Pecar contra o Espírito Santo é fechar as portas para a atuação do Santo Espírito em nós, fechando-nos à verdade e à graça de Deus. Sem o Espírito Santo, que nos conduz à verdade, não estamos unidos ao Pai por meio do Filho. Voltamos ao Adão do pecado, expulso do paraíso. Os mestres da lei estavam fechando as portas para a novidade da ação de Deus em Jesus, rejeitando a verdade, bloqueando a graça de Deus. Estavam pecando contra o Espírito Santo. Vamos guardar a mensagem.
Jesus, no exercício do seu ministério, encontrou muita oposição. Oposição das elites e de muitas lideranças populares, como foi o caso dos fariseus. Foi acusado de muita coisa. Uma dessas acusações dizia que ele agia em aliança com Satanás. Coisa triste, gente dividindo o povo. A difamação, as falsas acusações geram desconfiança e divisão na comunidade cristã. E hoje, com as redes sociais, é muito fácil falar mal de uma pessoa, difamá-la, destruir a sua imagem. E tem muita gente ruim interessada em desmoralizar a Igreja Católica e a sua opção pelos pobres. Não repasse acusações maldosas contra a Igreja ou seus ministros. Não aceite que a defesa dos pobres seja taxada de comunismo. Trabalhe pela comunhão, pela unidade. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Marcos 3, versículo 24. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, Tu nos chamas a reconhecer o reino de Deus que chegou com a Tua presença, com a Tua palavra, com a Tua ação. Disseste, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Cremos em Ti, Senhor, e não queremos apenas usufruir de Tua graça e de Teus dons. Queremos também estar ao Teu lado, tomar Tua defesa quando maldosos continuarem te difamando ou te injuriando em Tua igreja, em Teus ministros, em nossas pastorais. Ensina-nos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a construir unidade em nossas famílias, em nossas comunidades, em nosso país. Unidade na verdade, na justiça e no amor. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. A unidade da igreja não é só uma construção humana. É, sobretudo, dom do Espírito Santo que nos une a Cristo, cabeça do corpo, e nos une a todos os seus membros. Então, hoje reze pela unidade de todos os que estão unidos a Cristo pela fé e pelo batismo. Não esqueça de participar da Santa Missa hoje. Se a sua única possibilidade for acompanhar pelas redes sociais, faça-o com devoção e piedade. Presido hoje a Santa Missa às 17 horas e você pode me acompanhar pela Rádio Tempo de Paz. É só baixar o aplicativo no seu celular. Pai, em Tuas mãos, a minha vida, nada vai nos separar do Teu amor, nem o mal que me circunda, nem mesmo a dor, nem o brilho desse mundo, nem o dia do infortúnio, nada vai nos separar. Nem o tempo, a partida, nem a morte, nem a vida vão nos separar. Nem o pouco, a fartura, nem alguma criatura